corte de Lilith. É um assunto bastante interessante. Quando falamos de corte, nós estamos falando aqui de seres espirituais, não necessariamente no sentido de que foram encarnados, tá? Mas consciências cósmicas, consciências caóticas, seres, consciências, inteligências que atuam junto a Lilith, que estão associadas a Lilith de alguma forma. Então estamos falando aqui de seres do caos, de seres do cosmos e alguns que já foram encarnados. Quando nós falamos das clifas, existem várias, assim, inúmeras criaturas que você pode encontrar em uma clifa e estão associadas com Lilith. Por que inúmeras? E porque algumas não necessariamente estão associadas a Lilith. Porque quando nós falamos de clifa, nós estamos acessando também o nosso inconsciente, principalmente o nosso consciente, mas nós estamos acessando também o inconsciente coletivo. Isso pode ser bastante complicado, bastante perigoso, porque tudo o que as pessoas acreditam, né, todas as egrégoras, todos os conceitos populares podem ser encontrados no inconsciente coletivo. Eu não sou cristã, eu não estou suscetível aos demônios temidos pelos cristãos, né, aos demônios da mitologia cristã. Porém, enquanto eu acesso uma clifa, eu posso esbarrar em uma criatura criada por essa egrégora, porque é o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo está acima do meu inconsciente. Ele é mais forte, tem mais mentes conectadas. Então nós podemos sim esbarrar em criaturas mitológicas, em criaturas de vertentes que são até opostas à nossa. Claro que quando nós trilhamos este caminho com Lilith, nós estamos protegidos, nós temos um certo nível de discernimento, nós enxergamos as coisas de outra forma, é outra experiência, é outra realidade, é totalmente diferente de acessar uma clifa sozinho, enfim, de forma independente. Mas ainda existem riscos, ainda existem, além dos nossos demônios, né, além das nossas questões pessoais que serão expostas, que serão esfregadas na nossa cara, ainda existe o inconsciente coletivo. Então, enquanto trabalhamos com Lilith, enquanto acessamos uma clifa, por exemplo, nós podemos esbarrar no mais variado leque de criaturas que você possa imaginar. Tudo que já foi imaginado pela humanidade, você pode encontrar numa clifa. Como o trabalho com Lilith não se limita às clifas, nós temos outros seres astrais, principalmente, que estão associados, fortemente associados a Lilith, e que vale a pena citar aqui. Todos valem a pena ser citados. Quando falamos de mitologia, praticamente todos os seres que remetem ao sagrado feminino, remetem à energia feminina, remetem à energia de sexualidade, fazem uso de sangue, estão associados a Lilith, de alguma forma, direto ou indiretamente, tá? Mas aqui abordaremos apenas alguns que são cruciais para esse momento. Os vampiros estão fortemente associados a Lilith. Estão fortemente associados a Lilith, primeiro, pela capacidade de sugar a energia, digamos assim, né? De drenar a energia, e aí estamos falando dos vampiros astrais, mas também podemos falar do ser mitológico, o vampiro, que se alimenta de sangue, que de acordo com algumas pessoas não é tão mitológico assim. Existem pessoas que se dizem vampiras de sangue, e enfim, não vou entrar no mérito da questão. Mas tudo isso está ligado ao simbolismo em torno do sangue também. Sabemos que o sangue é um poderoso combustível. Quando falamos do sangue, estamos falando de combustível puro, estamos falando de energia muito intensa de forma pura, né? Então, tem um valor simbólico e tem um valor energético. E quando falamos de vampiros astrais ou vampiros de sangue, estamos nos referindo a seres capazes de drenar a nossa energia. Estes seres têm uma forte ligação, conexão com Lilith. Outros seres também muito conectados com Lilith, muito famosos na internet atualmente, são as súcubos e os íncubos. Súcubos e íncubos são ditos, né? São mencionados como filhos de Lilith. São seres espirituais que se alimentam de energia sexual. Então são mulheres, seres espirituais femininos, as súcubos, extremamente sensuais, que seduzem os homens e copulam com eles.
não necessariamente em busca do sêmen, como as pessoas dizem, mas da energia. Assim como os íncubos são homens extremamente, se apresentam de forma masculina, né? São extremamente sedutores e eles copulam com as mulheres em busca da energia sexual emanada por elas durante o ato. Quando falamos de energia sexual, nós não estamos falando apenas do orgasmo. É importante ter em mente que todo o ato, tá? O ato de seduzir, o tesão, a excitação em si, todo o processo, cada toque, cada gesto, cada pensamento, tudo isso desprende energia. Toda essa energia é energia sexual. Então, todo ato feito, todo pensamento emanado, todas as palavras ditas, tudo que é feito no contexto sexual desprende energia sexual. E é essa energia que tanto os súcubos quanto os íncubos vêm buscar. É essa energia que interessa para eles. Então, como funciona? Né? Eles vão se apresentar para você, eles vão se apresentar para a pessoa da forma que desperte o maior interesse sexual nelas, porque eles querem essa energia sexual. Então, eles vão se apresentar da forma que para você pareça mais atraente. E vão propor experiências sexuais que te excitem de uma forma muito intensa. Às vezes, algo que você nem se deu conta, algo que você nem sabia que gostaria de fazer, um desejo ali escondidinho, oculto. Daí uma das necessidades também de conhecer a sombra, né, do autoconhecimento, de saber o que realmente te excita, o que realmente te interessa, o que você realmente gosta. Então, eles têm esse poder, essa capacidade de se apresentar da forma que vai parecer mais atraente para você e de propor, de fazer, de agir da forma em que vai despertar o maior desejo e o maior tesão, né? A melhor sensação, a sensação mais intensa sexualmente falando em você. Ou seja, a relação sexual com uma dessas entidades é insuperável. Nenhuma experiência no plano material, nenhuma experiência com outro ser humano se compara com a experiência sexual que você pode ter com uma dessas entidades. Isso significa que é para sair flertando com súcubos e íncubos? Mesmo para uma pessoa que cultue Lilith, alguns cuidados são essenciais. Mesmo para uma pessoa que trabalha com Lilith, que cultua Lilith, que já tem uma relação ali de certo tempo com Lilith, o trabalho junto a súcubos e os íncubos deve ser levado com muita seriedade e com muito cuidado. E fica para o próximo módulo, né? Falar mais disso. Então vamos passar para outro tema que é muito interessante. E bastante complexo, bastante polêmico, e eu acho que aqui é que vai dar treta. As pombagiras. Quando nós falamos de pombagira, né? Pombagira é um título muito brasileiro, né? É um título muito nosso, muito nacional. Mas a grande realidade é que esses seres, as mulheres livres, né? Os espíritos femininos, eles existem desde que a humanidade existe. Desde que a primeira mulher morreu, nós já temos espíritos femininos. Apesar de que, quando nós falamos de pombogiras ou pombagiras, nem sempre nós estamos falando de encarnados, tá? Nem toda energia que se apresenta como pombagira encarnou. Mas enfim, não vamos nos aprofundar neste mérito. O que eu quero dizer é que quando nós falamos de pombagiras, nós estamos falando de mulheres livres. Não necessariamente sexo feminino, estamos falando de energia feminina. Estamos falando do sagrado feminino. Estamos falando de energias femininas, de pessoas que, enquanto encarnadas, exaltaram o potencial do sagrado feminino. Então, pessoas que lutaram pela liberdade, mulheres, bruxas, feiticeiras, sacerdotisas, curandeiras, cientistas, pessoas que não se sujeitaram, pessoas que afrontaram a sociedade de alguma forma e que ainda propagam esse conceito, esse modo de pensar, esse modo de ver a vida.
Então estamos falando de pessoas que buscaram suas liberdades, tá? Estamos falando aqui de espíritos que conquistaram o direito de permanecer existindo. Tá? Essas mulheres, essas energias femininas que estão fortemente conectadas com Lilith, que são justamente pessoas que exaltaram a essência de Lilith, essa busca pela liberdade, essa busca pelo poder pessoal, essa busca por ser quem realmente é e não se sujeitar aos padrões, não se sujeitar ao que era imposto, às ilusões. Então esses espíritos, eles estão sim fortemente ligados a Lilith. Quando o espírito se apresenta e utiliza um desses nomes conhecidos dentro da Umbanda, por exemplo, ou do Candomblé, ou enfim, de qualquer outra dessas religiões que trabalham com espíritos, que trabalham com ancestrais, quando eles usam estes nomes, na verdade são títulos. Quando eles apresentam esses títulos é para facilitar a nossa visualização, é para facilitar o nosso acesso, porque nós, seres humanos limitadíssimos que somos, precisamos disso. Nós precisamos de um nome, nós precisamos de uma cor, nós precisamos de algumas referências, mas não necessariamente elas estão presas àquela vertente. Então, quando o espírito se apresenta usando um nome, por exemplo, Maria Padilha ou Maria Mulambo, ela está usando esse título, ela está se apresentando com esse título para que você possa associar, porque este nome, ele é confortável para você, porque este nome, ele te traz familiaridade. Quando um espírito aparece para você e se apresenta utilizando o que seria um título, um cargo hierárquico, uma posição hierárquica dentro de um contexto religioso, é porque você tem essa limitação, é porque aquilo lhe soaria familiar. Não necessariamente eles estão limitados àquele contexto. Limitados somos nós que estamos encarnados. Eles podem muito bem atuar em todas as áreas. O mesmo espírito pode atuar na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, no kardecismo, porque religião é uma limitação nossa, não deles. Existem outros, existem as lâmias, existem vários outros seres que estão associados a Lilith, que são conectados a Lilith, porque Lilith, quando falamos de Lilith, estamos falando de uma energia muito ampla, é uma energia que abrange muita coisa, estamos falando ali do princípio feminino, tá em tudo. Então, se você olhar com jeitinho, você consegue encaixar todo mundo nessa família. Mas nesse momento, eu acho que os tópicos, né, acho que assim, os seres espirituais que são mais conhecidos, ou talvez, no caso das pombogiras, não fossem tão óbvios para muita gente, o que eu achei interessante trazer foram esses seres. Mas vamos agora fazer umas perguntas. Bora trocar figurinha. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha ficado claro. Eu vejo vocês na próxima. Beijo!